Você já parou para pensar no impacto silencioso que a pornografia e a masturbação podem ter sobre seu cérebro e sua vida? O que parece ser um alívio imediato pode estar moldando seu comportamento de maneiras que você nem imagina. Hoje, vamos explorar a neurociência por trás desses hábitos, entender como eles afetam nosso bem-estar e, o mais importante, aprender a retomar o controle de nossas vidas. Deixe-me contar uma história. Era uma vez um jovem pescador que encontrou uma pequena pérola no fundo do oceano. No início, ela parecia inofensiva, até fascinante. Sempre que ele se sentia cansado ou desanimado, olhava para a pérola e sentia um conforto imediato. Mas com o tempo, o pescador percebeu que a pérola estava começando a dominar seus pensamentos. Ele se pegava observando-a por horas, cada vez mais dependente do alívio temporário que ela lhe oferecia. Sua paixão por pescar e explorar o vasto oceano foi sendo deixada de lado, pois tudo o que ele queria era a sensação rápida que a pérola proporcionava. Até que um dia, ele notou que o brilho da pérola já não era o mesmo. Ela havia perdido seu encanto. E pior, ele já não sabia mais viver sem ela. O jovem pescador se deu conta de que, em vez de explorar o oceano e viver a vida em toda a sua plenitude, ele havia se tornado prisioneiro de uma pequena ilusão. Assim como o pescador, muitos de nós estamos presos a pérolas modernas, a pornografia e a masturbação, que parecem inofensivas no início, mas podem nos afastar da nossa verdadeira essência e do nosso potencial. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do cérebro humano para entender como esses hábitos moldam nossa mente e, juntos, vamos aprender como recuperar nossa liberdade e nosso poder interior. Lição 1. Pornografia. Efeitos na neurociência e no comportamento. A pornografia online tem um impacto profundo no cérebro. O que antes era uma curiosidade inofensiva tornou-se um hábito poderoso devido à disponibilidade constante e ao fácil acesso. A neurociência revela que o cérebro humano responde à pornografia com uma liberação rápida de dopamina, a substância química do prazer. Isso reforça a criação de um ciclo viciante e imagine o cérebro como uma rede de trilhas. Cada vez que você assiste pornografia, essas trilhas se tornam mais profundas e mais fáceis de percorrer, levando à criação de um hábito. Esse processo tem consequências diretas no comportamento. Quando a dopamina é liberada em excesso, o cérebro exige mais estímulos para alcançar o mesmo nível de satisfação. Por isso, o consumo de pornografia pode se intensificar ao longo do tempo. Além disso, a pornografia online oferece um leque infinito de opções, cada uma delas disparando uma nova resposta dopaminérgica. Isso mantém o cérebro constantemente em busca de novidades, criando uma dependência que é difícil de quebrar. A longo prazo, essa exposição repetida afeta não apenas o comportamento, mas também as relações interpessoais. O cérebro começa a associar prazer com uma tela, ao invés de interações humanas reais. Estudos indicam que a pornografia diminui a empatia e dificulta a capacidade de criar conexões genuínas com outras pessoas. A neurociência deixa claro que o impacto não é apenas físico, mas também emocional e psicológico. Lição 2. Masturbação. É saudável ou prejudicial? A masturbação é um tema cercado de controvérsia, principalmente quando conectada ao consumo de pornografia. Sob uma perspectiva neurocientífica, ela é uma forma natural de liberar dopamina, o hormônio do prazer, mas quando atrelada à pornografia, pode rapidamente se transformar em um hábito prejudicial. Em doses moderadas, a masturbação pode ser saudável, pois alivia tensões sexuais e reduz o estresse. No entanto, quando se torna um escape constante, ela pode comprometer a capacidade de uma pessoa de lidar com emoções e situações difíceis de maneira saudável.
A diferença crucial entre masturbação saudável e prejudicial está na frequência e no motivo. Se alguém se masturba como uma forma de automedicação para lidar com ansiedade, insônia ou solidão, isso pode indicar um problema maior. A busca pelo prazer momentâneo pode mascarar a necessidade de enfrentar questões emocionais profundas. Uma pessoa pode se ver usando a masturbação como uma fuga de suas responsabilidades ou emoções, o que pode levar a uma sensação de vazio e frustração a longo prazo. Além disso, quando a masturbação está fortemente ligada à pornografia, o impacto no cérebro é amplificado. A dopamina liberada durante a visualização de pornografia online é muito mais intensa do que a masturbação sem esse estímulo visual, o que torna a prática ainda mais viciante. Isso pode afetar a maneira como uma pessoa percebe o sexo e as relações humanas, dificultando a criação de intimidade emocional e física em interações reais. Lição 3. Neuroplasticidade e como moldamos hábitos. A neuroplasticidade é uma capacidade fascinante do nosso cérebro de se reorganizar e criar novas conexões ao longo da vida. Isso significa que os hábitos que desenvolvemos, bons ou ruins, estão moldando fisicamente nosso cérebro. Quando falamos de pornografia e masturbação, esses comportamentos repetitivos acabam criando estradas neurais bem definidas, tornando cada vez mais fácil repetir o ciclo de vício. A boa notícia: essa mesma plasticidade também permite que mudemos esses padrões. Por exemplo, imagine seu cérebro como um jardim. Toda vez que você assiste pornografia ou se envolve em comportamentos que liberam dopamina excessiva, você está regando certas plantas. Com o tempo, essas plantas crescem mais fortes e mais difíceis de arrancar, mas ao mudar seus hábitos e parar de alimentar esses comportamentos, você pode começar a regar novas plantas, novos hábitos saudáveis que começam a dominar o terreno. Essa é a beleza da neuroplasticidade. Você tem o poder de redirecionar seu próprio desenvolvimento. É importante lembrar que esse processo exige tempo e consistência. Estudos mostram que, após 60 dias sem estímulos como pornografia, o cérebro começa a criar novas redes, ajudando a quebrar o ciclo vicioso e implementar novas práticas, como a meditação ou o envolvimento em atividades criativas, pode acelerar esse processo. Mudar hábitos não é fácil, mas com paciência e persistência, você pode literalmente remodelar seu cérebro para viver de maneira mais saudável e equilibrada. Lição 4. Efeitos negativos da pornografia no cérebro e nas relações. O consumo constante de pornografia tem um impacto profundo no cérebro, especialmente na maneira como ele processa prazer e recompensas. A dopamina, neurotransmissor responsável por gerar sensações de prazer, é liberada em quantidades excessivas durante o consumo de pornografia. Isso acaba criando uma espécie de fadiga dos receptores de dopamina, o que diminui a capacidade de sentir prazer em situações do dia a dia. A consequência disso é a busca contínua por mais estímulos visuais, num ciclo que reforça o vício. Nas relações pessoais, esses efeitos são ainda mais preocupantes. Muitos indivíduos que consomem pornografia em excesso relatam dificuldades em se conectar emocionalmente e fisicamente com seus parceiros. O cérebro, acostumado a estímulos rápidos e intensos fornecidos pela pornografia, começa a achar as interações reais menos excitantes. Isso leva à insatisfação, frustração e até à disfunção sexual, prejudicando a intimidade e a qualidade dos relacionamentos. A desconexão emocional torna-se um problema real. Além disso, a exposição contínua a conteúdos pornográficos pode distorcer a percepção de relações saudáveis.
Isso leva muitos a desenvolver expectativas irreais sobre o sexo e os relacionamentos, o que agrava ainda mais a dificuldade em manter vínculos verdadeiros e duradouros. O caminho para superar esse ciclo começa pela conscientização desses efeitos e a busca por práticas que reconectem o indivíduo com sua própria essência, com foco em construir relações mais profundas e autênticas. Lição 5. Disfunção erétil e a relação com o consumo de pornografia. O aumento alarmante de casos de disfunção erétil entre jovens adultos tem sido diretamente associado ao consumo excessivo de pornografia. O cérebro humano, ao ser constantemente exposto a estímulos visuais intensos e repetitivos, como na pornografia, acaba desenvolvendo uma resposta reduzida a esses estímulos, fenômeno conhecido como dessensibilização. Esse processo interfere na resposta sexual durante interações reais, onde o estímulo visual é bem menos intenso que o virtual. A disfunção erétil causada pelo consumo de pornografia ocorre porque o cérebro começa a associar a excitação sexual exclusivamente com imagens e vídeos altamente estimulantes. Dessa forma, quando o indivíduo tenta se envolver em uma experiência sexual real, o corpo não reage da mesma maneira, e isso afeta sua capacidade de manter ou ter uma ereção. É como se o cérebro estivesse treinado para funcionar apenas sob certas condições, e as relações íntimas reais não oferecem os mesmos padrões imediatos de gratificação. Para muitos, a reversão desse quadro passa por uma mudança profunda nos hábitos. Reduzir ou eliminar o consumo de pornografia, investir em atividades que promovam a saúde física e mental e reconectar-se emocionalmente com os parceiros são passos essenciais. A reeducação do cérebro para sentir prazer em interações genuínas pode não ser imediata, mas é extremamente possível, permitindo a recuperação da função sexual e, consequentemente, de uma vida íntima mais saudável. Lição 6. Diferença entre prazer momentâneo e felicidade duradoura. Prazer e felicidade são frequentemente confundidos, mas há uma diferença clara entre ambos. O prazer é imediato, geralmente ligado à satisfação de desejos temporários, como o consumo de pornografia ou qualquer outro comportamento que gere uma rápida liberação de dopamina. Esses picos de prazer trazem alívio instantâneo, mas logo se dissipam, deixando um vazio que muitas vezes leva ao ciclo repetitivo de busca por mais estímulos. Por outro lado, a felicidade duradoura está enraizada em experiências e comportamentos que promovem o bem-estar a longo prazo. Isso inclui relações autênticas, conquistas pessoais e a realização de propósitos de vida. Diferente do prazer momentâneo, que muitas vezes vem com uma ressaca emocional, a felicidade duradoura é construída através de hábitos saudáveis que alimentam o crescimento pessoal. Enquanto o prazer exige pouco esforço, a felicidade requer dedicação, resiliência e, frequentemente, uma jornada de autodescoberta. Para quebrar o ciclo do prazer momentâneo, é essencial redirecionar essa energia para atividades que proporcionem uma realização mais profunda. Isso pode incluir hobbies criativos, exercícios físicos ou até a prática de meditação. Substituir hábitos nocivos por ações que gerem felicidade duradoura não é fácil. Mas os benefícios em termos de paz interior e realização pessoal são imensuráveis quando se compreende essa diferença. A busca incessante por prazeres efêmeros perde sua força. Lição 7. Técnicas para superar o vício em pornografia e masturbação. Superar o vício em pornografia e masturbação exige a implementação de técnicas eficazes que ajudem a reprogramar o cérebro.
A neurociência nos mostra que um dos primeiros passos é dificultar o acesso ao hábito. Isso significa eliminar gatilhos, como desativar notificações, evitar momentos ociosos e bloquear sites relacionados. O objetivo é reduzir a tentação inicial, pois é nesse momento que a mente está mais vulnerável ao vício. Além de evitar os gatilhos, é essencial substituir o comportamento por um hábito positivo. A substituição de hábitos é uma estratégia comprovada na neuroplasticidade, onde se retira um hábito nocivo e se substitui por algo construtivo, como a prática de esportes, leitura ou a criação de um projeto pessoal. Isso não só desvia a mente do comportamento vicioso, mas também canaliza a energia para algo que proporciona crescimento pessoal e bem-estar a longo prazo. Uma técnica fundamental para manter o progresso é a reflexão contínua. Manter um diário pode ajudar a acompanhar os desafios e as vitórias diárias. Ao registrar seus sentimentos e conquistas, a pessoa tem a oportunidade de reconhecer seus padrões de comportamento e, mais importante, ver a transformação ocorrendo. A consistência e paciência nesse processo são cruciais, pois a superação do vício não é uma jornada curta, mas uma construção diária de novos hábitos e uma mente mais forte. Lição 8. O papel da energia sexual na criação e na vida pessoal. A energia sexual é uma das forças mais poderosas do ser humano e, quando bem direcionada, pode ser transformada em combustível para a criação e realização pessoal. Essa energia, muitas vezes associada apenas ao desejo físico, na verdade, tem um potencial criativo que vai muito além disso. Quando desviada do seu uso imediato, ela pode ser canalizada para projetos criativos, crescimento profissional e desenvolvimento pessoal. É como se fosse uma energia primordial que, ao ser redirecionada, torna-se uma força capaz de mover montanhas. A ideia de transmutação da energia sexual não é nova. Filósofos e grandes líderes ao longo da história reconheceram o poder que reside em saber controlar e utilizar essa força de maneira produtiva. Por exemplo, muitos artistas e empreendedores de sucesso falam sobre como aprenderam a canalizar essa energia para suas criações. Ao invés de dissipá-la em busca de prazer imediato, eles transformaram essa potência em dedicação aos seus objetivos, fortalecendo suas carreiras e suas vidas pessoais. No cotidiano, isso pode ser praticado de maneira simples. A meditação, a prática de esportes e o foco em metas claras são formas eficazes de redirecionar essa energia. Quando alguém percebe que pode escolher não se entregar ao impulso imediato e, ao invés disso, utilizar essa força para criar, surge um sentimento de controle e poder pessoal. Esse é o caminho para transformar desejos em ações concretas e, consequentemente, alcançar realizações significativas. Lição 9. Contribuição criativa como caminho para superar vícios. Superar um vício, como o da pornografia ou da masturbação, exige muito mais do que apenas força de vontade. Um dos caminhos mais eficazes para isso é a contribuição criativa. Quando nos dedicamos a criar algo, seja arte, música, projetos ou qualquer atividade que envolva nossa mente e coração, redirecionamos nossa energia e quebramos o ciclo de compulsão. A criatividade se torna um antídoto para o vício, porque ela exige presença, foco e, acima de tudo, propósito. Imagine dedicar o tempo que você gastaria em comportamentos destrutivos para criar algo de valor, algo que beneficie você e os outros. Ao fazer isso, a mente se transforma. Em vez de buscar uma gratificação imediata, você passa a perseguir a satisfação profunda que vem da realização de uma tarefa criativa. Essa mudança de foco alivia a pressão que os vícios exercem sobre o cérebro, substituindo-os por ações que geram crescimento pessoal. Além disso, a contribuição criativa também reforça a sensação de propósito e pertencimento.
Quando você se engaja em algo maior do que você mesmo, a sensação de recompensa se torna duradoura, muito mais profunda do que a dopamina gerada por hábitos compulsivos. Experimente canalizar sua energia para criar algo significativo. Seja um hobby, uma prática artística ou um projeto profissional. Aos poucos, você perceberá como sua mente se liberta dos vícios e se volta para aquilo que realmente importa. Lição 10. A neurociência por trás do vício e a importância da espiritualidade no processo de recuperação. O vício em pornografia e masturbação, assim como outros tipos de dependências, tem uma forte base na neurociência. Nosso cérebro, ao ser constantemente exposto a estímulos prazerosos e de fácil acesso, como a pornografia, cria padrões de comportamento difíceis de quebrar. Esses hábitos são reforçados pela dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. A cada visualização ou ato compulsivo, o cérebro se molda, criando um ciclo de dependência. O conceito de neuroplasticidade explica essa transformação. Assim como o cérebro se adapta a hábitos negativos, ele também pode ser moldado para adotar comportamentos mais saudáveis. Para romper com esse ciclo, muitos especialistas defendem o papel da espiritualidade no processo de recuperação, não importa qual seja a sua crença. A espiritualidade oferece uma maneira de encontrar sentido e propósito além do prazer momentâneo. Ela ajuda a preencher o vazio que muitas vezes é mascarado pelo vício. Quando você se conecta com algo maior, seja através da meditação, da oração ou de práticas religiosas, você ativa áreas do cérebro ligadas à serenidade emocional e ao autocontrole. A junção da neurociência com a espiritualidade cria uma abordagem poderosa para a superação dos vícios. Ao compreender como seu cérebro funciona e ao desenvolver uma prática espiritual consistente, você abre caminho para a cura verdadeira. A transformação começa no cérebro, mas é sustentada pela fé, pela busca de sentido e pela força interior. Pratique o autocuidado, a meditação ou qualquer forma de espiritualidade que ressoe com você. Aos poucos, você verá como a espiritualidade pode fortalecer sua jornada de recuperação. Agora que você já entende o impacto profundo da pornografia e da masturbação no cérebro e na vida, chegou o momento de agir. Não basta apenas conhecer as informações, é preciso aplicá-las. Pense nisso. O que você vai fazer com todo esse conhecimento? Vai continuar no ciclo de busca por prazeres momentâneos ou vai dar o primeiro passo em direção a uma felicidade duradoura e uma vida mais plena? Lembre-se, você tem a capacidade de moldar seu cérebro, de superar esses hábitos e de redirecionar sua energia sexual para algo que realmente te impulsione. A questão é: você está disposto a se comprometer com sua própria transformação? Pergunte a si mesmo, o que é mais importante? Continuar nesse ciclo vicioso ou finalmente se libertar e alcançar todo o seu potencial? Se você acredita que merece mais, que sua vida pode ser mais equilibrada e feliz, comece hoje. Não espere que o momento ideal chegue. Ele já está aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos conteúdos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de superação e crescimento pessoal. Sua transformação começa agora.